O Niso Comunidade está de volta e vamos discutir e comentar esse documentário que nós assistimos no bloco anterior com o Dr. Paulo Schettino, ele que é especialista em cinema e professor do mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso. Professor, o senhor estava comentando no primeiro bloco, antes de nós assistirmos esse documentário, que Mazzaropi deixa de ser ator para se transformar num diretor e produtor de filmes. Como é que dá para definir hoje os filmes de Mazzaropi? Eles têm um objetivo só de entretenimento ou eles tinham também uma discussão política desenvolvida por baixo, mostravam algumas realidades do Brasil que eventualmente podiam ser pitorescas, interessantes, engraçadas, mas, por outro lado, até um Brasil que a gente não conhecia? Bom, como gosta o nosso querido Jack, vamos por partes. Né? Você colocou muitas coisas aí. A primeira, eu quero me penitenciar. Você falou uma coisa que não está muito claro para o telespectador. Então, vocês aí que estão nos assistindo, não é que Mazzaropi deixe. Você repetiu uma coisa que eu falei erroneamente. Deixe de ser ator e passa para o outro lado, né? Das câmeras, por exemplo. Não, eu me enganei. Não é? Ele deixa de ser só ator, porque ele nunca vai deixar de ser ator. Ele é o ator principal de seus filmes. Né? Agora, ele investe como produtor, primeiro, né? Aí é compositor, e o produtor é que realmente banca o filme, né? O produtor. Então, ele não deixa de ser ator, ele vai ser o ator, porque ele é o grande chamariz, inclusive. Desde o início da década de 50, Mazzaropi é uma febre, localizado em São Paulo, é bem verdade. Né? A Rio de Janeiro não engole muito o Mazzaropi, não. Né? Mazzaropi é um fenômeno paulista. E na capital tinha o Cine São Paulo, ali na São João, na que era assim uma febre, dobrar quarteirão. O pessoal esperava com ansiedade Mazzaropi. E o que Mazzaropi trazia? Agora respondendo às outras questões que você levantou. Trazia brasilidade, o caipira. Nós todos temos um pé na roça. A grande maioria não nasceu na cidade, nasceu no campo, no interior. A gente fala campo para ficar bonito, mas não, na roça mesmo. Eram trabalhadores rurais. Né? Então, ser chamado de caipira é uma verdade. Né? Depois a gente vai para a cidade grande. E o Mazzaropi retoma esse. E tem um pé também na literatura brasileira, no Monteiro Lobato. Quando ele pega o Jeca Tatu como protótipo, né, do matreiro, o falso bobo, porque o caipira do Mazzaropi não é bobo. O sonho do verdadeiro caipira é passar a perna na cidade grande. Vencer o cara que vive e nasce na cidade grande. O estudado, o letrado. O estudado, letrado, aquele falante, e ele ali, o falso humilde, o falso bonzinho, matuto, porém matreiro. Né? E isso passa no personagem que o Mazzaropi reconstrói, baseado no Jeca Tatu do Monteiro Lobato, ele vai reconstruindo. E para você ver como o cinema de Mazzaropi é um cinema inteligente, é feito por gente que sabe o que quer, ele foi fazer Candinho. Candinho, uma corruptela assim de Cândido. Cândido de quem? De Voltaire. Era um romance importantíssimo da literatura universal que ele adaptou para o sertão paulista. E, de novo, é aquele Cândido, o falso bobo, que vem para a cidade grande. Então, como você pode ver, Mazzaropi era coisa séria. E o grande crítico de cinema e trabalhador de cinema, o Paulo Emílio Salles Gomes, ele foi bem claro. Temos que perder a birra de citadino contra o caipira e engolir o senhor Mazzaropi, sim, porque ele é uma grande verdade. Ele existe. Ele carrega multidões para o cinema. E ele fala de uma brasilidade que a gente finge que não existe. E levantou a bola, isso já na década de 70, né, do Mazzaropi. Mazzaropi também deixa os filmes em preto e branco para ir para o filme colorido e continua fazendo grandes sucessos na mesma época do preto e branco. As pessoas admiravam essa nova tecnologia de exposição? Sim, eu lembro um dele, Meu Japão Brasileiro,
com cenas belíssimas, né? As imagens belíssimas já do cinema a cores. Porque a partir da década de 70, a própria televisão fica a cores. Então, o brasileiro, assim como o resto do mundo, já não aceitava mais o preto e branco. Então, a técnica agora era filmes a cores, tanto na tela do cinema quanto na televisão. O filme preto e branco, ele permanece apenas, ocasionalmente, com uma intenção dramática, então fazer um filme escuro. Então, intencionalmente, você faz um filme preto e branco. Agora, a partir da década de 70, todo filme é a cores. Mazzaropi teve um auge e ele desaparece ou ele fica decadente e acaba, inclusive eu gostaria de que o senhor comentasse, se o senhor teve essa informação, a respeito da morte do Mazzaropi. Não. O Mazzaropi, graças a Deus para ele, é diferente de certas figuras do passado do cinema que atingem um máximo, um clímax e depois entram em decadência. Não. Mazzaropi continuou até o fim, em franca expansão. Ele foi fazendo filme até o final. Você percebe isso, e tem uma bela homenagem no Matheus Nattingale, O Tapete Vermelho, que eu gostaria, quem não assistiu, que é a obra de Mazzaropi vista com os olhos de hoje. Um filme muito cult, muito bom, com o grande Matheus, que fez o Auto da Compadecida na televisão. Esse é um filme que eu recomendo para você começar a gostar do Mazzaropi sem preconceito. Então, quando você acompanha toda a série de filmes do Mazzaropi, e ela está disponível, você encontra os DVDs, né? Você vai percebendo que ele vai envelhecendo no cinema. Ele vai envelhecendo. Então, os anos vão passando, você percebe que agora, cada vez mais, Mazzaropi está mais velho, mas sempre com a mesma fleugma, sempre com a mesma capacidade de segurar público, e ele não vê a decadência. Ele morre, o seu cinema em expansão, o seu estúdio, meu Deus, ele transforma uma fazenda no interior em estúdio que parecia Hollywood, lá em Taubaté, né? Então, um estúdio com tudo que precisa, né? Vestiário, salas blimpadas, e tudo. Ele não saía mais dali. Ali ele fazia seus filmes. Quer dizer, as pessoas iam para lá, para Taubaté. Estivemos, ano passado, numa homenagem a Mazzaropi em Taubaté, justamente falando sobre a importância dele, como é que é a importância dele, principalmente depois que Paulo Emílio Salles Gomes, uma grande figura do cinema, da crítica cinematográfica, pega e avisa, gente, chega de bater no Mazzaropi. Ele fez um cinema de muita importância. Ele dialogou com o público, coisa que o cinema sério brasileiro não conseguia. Foram feitos filmes maravilhosos na década de 70, na década de 80, porém, e o público? Cadê o público? Meia dúzia de gatinhos pingados? A comunicação não é você falar para alguém? Se lá do outro lado não existe alguém, então a comunicação está falhando no cinema brasileiro. Porém, não como no cinema de Mazzaropi. O público lhe era fiel. Não dava para dar continuidade ao estilo Mazzaropi, ou ele foi único? Inclusive o senhor falou, toda essa estrutura montada em Taubaté, inclusive que está à disposição, hoje é um hotel fazenda particular ali, que pode ser visitado, permanecer alguns momentos, períodos nesse hotel fazenda, que tem o nome dele. Não poderia ser continuada essa trajetória, um outro personagem fazer o papel do Mazzaropi, e esta produtora, que fim levou? Eu acho, isso é opinião pessoal de pesquisador, né? Tem certas figuras que elas levam consigo. Sabe, são meio cometas, passam. Aquelas pessoas que estão no entorno apreendem, convivem, ganham, mas elas passam. Mazzaropi passou. Ele era muito aglutinador, tudo era em torno dele, a figura dele. Todos os filmes eram a glória de Mazzaropi. Ele trabalhava para Mazzaropi, ele construiu tudo para Mazzaropi brilhar, sabe? E quando ele vai Mazzaropi junto. E para nós fica o quê? A sua obra.
Então não houve continuidade. Ele realmente foi um cometa. E o brilho ele levou embora. Sobraram o quê? Despojos. E mais para nós, sobrou a sua obra, né? Que são os filmes que estão aí. E que cada vez que você revê, você vê o quanto ele era gênio. Como ele era, na realidade, o caipira, o falso bobo. E a estrutura da produtora dele, professor, que fim levou? Continua lá como museu agora. Como museu, como Hotel Fazenda. Mas não mais como uma produtora de filmes. E sim produtora de saudade, né? Porque Taubaté e aquele grande entorno vive da glória de ter sediado um dia a produtora do Mazzaropi. Enquanto professor universitário, tanto dando aulas no mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso, como também em outras instituições de ensino, aqui mesmo na universidade, o senhor ministra aula nos cursos de graduação também de comunicação. O senhor acredita que dá para estimular os jovens, na faixa etária dos 20 anos de idade, a fazer uma releitura de Mazzaropi? Eles têm paciência, vontade, disposição? O senhor tenta estimular isso outra vez? Sem sombra de dúvida, é o nosso grande objetivo, porque não que haja necessidade de heróis. Brecht disse, infeliz do país que precisa de heróis. Mas, se nós os temos, e o Mazzaropi é um deles. Então, mostrar que dá para fazer, sim, cinema brasileiro, apesar de todas as reações adversas. Mazzaropi expandiu o seu pequeno império numa época que o cinema, como ainda hoje, estava totalmente dominado pelo cinema americano. No entanto, ele não abriu seu caminho, ele não fez o seu público. A gente que estuda cinema sabe, como você está falando, os garotos de 20 anos, né? Você vai ter que matar 2 leões por dia para construir seu público. Hoje, com a internet, está mais fácil. Você põe na internet e na mesma hora todo mundo fica sabendo. Na época do Mazzaropi, já era mais difícil. Então a internet hoje é um grande veículo, assim como o rádio era um veículo para o cinema, agora a internet virou um veículo para o cinema. Né? Então você faz pequenas amostras na internet, né, nas redes sociais, você fica lançando trechos, vai criando expectativa. Né? Então dá sim. E para quem quer e precisa conhecer cinema brasileiro, passa pelo Mazzaropi. E seria aquilo que eu já falei, vou repetir, o filme do Matheus Nachingale, Tapete Vermelho. É um bom começo de você entrar no universo do Mazzaropi. Hoje, é um cara refletindo hoje sobre a importância do mito. Professor, com relação também às tendências do cinema nacional, do cinema brasileiro, com esse advento das televisões de alta resolução e, consequentemente, as emissoras de televisão também exibindo e produzindo em alta resolução, o cinema enquanto casa de espetáculo, aquele ambiente fechado, escuro, com poltronas ditas mais confortáveis, ainda vai ter uma vida longa? Ou essas produções só vão ou tenderão a ser exibidas só para suas próprias residências, nos home theaters agora, particulares? Bom, complicado. Mais uma coisa também que nós temos que apelar para o nosso querido Jack, e ir por partes. É tido e sabido que a televisão, nos seus começos, tirou o público do cinema. Filmes, mais filmes, inclusive brasileiros, estrangeiros. Tem um lindíssimo, do Peter Bogdanovich, A Última Sessão de Cinema, onde mostra os cinemas fechando. Porque a televisão aglutina a imagem do cinema com a palavra do rádio e dá o tombo nos dois. Então você não precisa mais escutar rádio. E escutar rádio e ir ao cinema para ver a cara dos radialistas. A televisão mostra a palavra e a imagem juntas. E exibe filmes. Então, o cinema em casa. Então, esse é meu próximo livro, viu? Está no prelo. A Guerra dos Meios. Onde eu narro tudo isso. O cinema, então, começa a receber pancada e mais pancada, apanhando muito forte da televisão.
Mas o cinema ainda tinha um trunfo, que era a definição da imagem. Anos de fotoquímica, com um grão miudinho de sal de prata, fazendo a imagem perfeita. E ria da televisão. Tudo bem, você rouba o meu público, mas está dando milho. Grosso. Com aquelas linhas, aquela imagem desfocada. Né? Mas eu lembro muito bem que um dos grandes trabalhadores de cinema aqui, com quem eu tive a honra de trabalhar, me dizia: Paulo, vamos trabalhar bastante com cinema agora, fotoquímico, porque logo, logo os japoneses vêm aí com a alta definição da imagem eletrônica. E foi o que aconteceu. Né? Paulatinamente, a Sony e as outras indústrias japonesas foram aperfeiçoando e hoje a imagem, não mais eletrônica, né, pura e simples, agora digital, atingiu a nitidez do recorte de imagem. E o cinema, então, dançou, literalmente, com a televisão. Mas dança de uma certa maneira, como eu coloco no meu livro, como uma vez o cinema maltratou o teatro, roubou até o espaço, onde as peças eram encenadas e ali passou a exibir filme. Agora o cinema apanha da televisão igual ele bateu no teatro. E apanha da seguinte maneira, humilhado. O cinema vai existir, sim, produzindo filme para a televisão. Esse é o destino do cinema hoje. Salas de cinema, aquelas dos bairros, acabaram e não tem mais. Aquela missa que íamos aos domingos à igreja, depois à tarde íamos à matinê do cinema, acabou. Sala de exibição pública de filme existe? Existe sim. Em Sorocaba agora vão ser inaugurados 4, nos shoppings. É o consumo do cinema unido ao consumo geral. Então, imiscuído ao supermercado, às lojas de conveniência, isso e aquilo, tem a sala de exibição. O único lugar onde você vai ter uma exibição